Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Sentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. E aí, senhores do 8º ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de matemática chegando na área, Colégio Portal do Saber. Professor Eliana e Emerson, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, porque eu estou muito satisfeito de estar aqui podendo falar com vocês. Tá aí a parte mais legal do dia, escuta só. Silêncio, não tem uma galera gritando aí no fundão da sala, né, meninas? Né, Vitória? Então, gente, para nossa aula de novo, convido vocês a buscar a sua linda e maravilhosa apostila, ok? Abrir na página 32, vamos estudar um pouquinho de potenciação, tá joia? Enquanto você abre sua apostila na página 32, pega o seu lápis, o seu marca-texto para você marcar aquilo que você achar mais importante. Eu quero contar para vocês uma linda história, tá ok? Então vamos lá, apostila página 32, você vai ver aí que já tem uma ilustração super legal falando sobre potência. Só que eu não vou usar esse exemplo não. Eu quero contar uma outra história, tá bom? Existia um reino onde um senhor, um Rajá, tá? Era um reino indiano, onde o senhor Rajá, muito rico e poderoso, tinha o seu filho e sua esposa. Tá? Só que o rei Rajá era um rei que gostava de guerras. Tá? Ele gostava muito de ir para as batalhas, ele conquistava muitos territórios, porque ele era muito inteligente. Só que ele deixou a sua soberba falar muito alto. E em uma determinada batalha, esse Rajá perdeu. E o outro rei, por saber que Rajá era muito cruel, que Rajá era muito soberbo, o rei decidiu matar a sua esposa e o seu filho, mas não matou a Rajá. E por esse motivo, o Rajá se tornou um homem muito deprimido. Ele foi acometido por uma depressão muito profunda e esqueceu-se do reino. O reino já estava destruído após a guerra, mas Rajá desistiu. Ele não queria mais viver, ele não queria mais nada. Os sábios que o acompanhavam, obviamente, começaram a ficar muito preocupados, porque o reino estava acabando, aquele pouco que tinha sobrado estava no final. E foi lançado o seguinte desafio: se algum sábio, se alguém conseguisse trazer de volta aquela alegria que o Rajá possuía, aquela vontade de guerrear, aquela vontade de vencer, aquela vontade de estar na frente do reino, de liderar o seu povo, essa pessoa poderia escolher o prêmio que quisesse que seria pago. Então, várias pessoas tentaram conquistar esse prêmio e muitas delas se vestiam de palhaço e contavam histórias, piadas e contavam muitas coisas para o rei, tentavam deixar o rei, o Rajá, feliz e nada dava certo. Nada daquilo funcionava. Até que um determinado homem, o senhor Lahur, decidiu criar um jogo, sabendo que o rei era viciado em guerras, que era um rei que poderia voltar a lutar. O Lahur fez um tabuleiro com 64 casas brancas e casas pretas, que nós conhecemos hoje como jogo de xadrez. E ele dispôs nesse tabuleiro várias peças: a rainha, o rei, torres, cavalos, bispos, peões. E qual era o objetivo do jogo? O objetivo do jogo era conquistar a rainha do outro rei. Era você guerrear, lutar, chegar no final e conquistar e matar a rainha do outro rei. O que Lahur pensou? Eu vou oferecer ao rei uma oportunidade dele se vingar, dele matar a esposa do outro rei. E quando Lahur ofereceu esse presente para o rei, mostrou a ele essa oportunidade, o rei ficou muito contente. O Rajá voltou a sorrir, o Rajá quis jogar, ficou extremamente feliz e todo o reino percebeu aquilo e, obviamente, Lahur ganhou a recompensa. E chegou o dia dele escolher qual era o maravilhoso presente, qual seria a quantia em ouro ou dinheiro que Lahur iria escolher para ser pago por aquele presente para o rei, por ter feito o rei sorrir novamente. Lahur falou assim: olha, eu não quero nada demais, eu quero o seguinte: para o primeiro quadradinho do jogo que eu inventei, eu quero que você me dê apenas 1 grão de trigo, um grãozinho.
E quando você chegar na segunda casa, no segundo quadradinho, eu quero 2 grãozinhos, eu quero o dobro do que no primeiro. E no terceiro, eu quero o dobro de novo. Em vez de 2, eu quero 4 grãozinhos de trigo. E depois disso, eu quero 8 grãozinhos de trigo. E assim sucessivamente. Em cada casa do jogo, eu quero que você dobre a quantidade. Aí eles falaram, mas só isso? Vai querer alguns grãos de trigo? Somente isso como pagamento? Ele, somente isso. Então, aquele rajá pediu para os seus sábios calcularem a quantidade de grãos de trigo que teriam que pagar para Lahu. E após calcularem, chegaram a quantia exorbitante de 18 quintilhões de grãos de trigo, e era impossível contar tudo aquilo, mesmo que juntassem todos os sacos de trigo de todo o reino ou de todo o mundo, seria impossível contar aquela quantidade de grãos. O que Lahu quis mostrar com isso? Que além de ser um homem extremamente sábio, nada poderia pagá-lo. O que ele havia feito era muito maior do que o reino poderia pagar. E é isso que Lahu demonstrou. E rapidamente eu quero levar vocês para a lousa e eu quero mostrar a vocês como que isso acontece na prática. Olha só, descartando a primeira casa, tá? A primeira casa que tem apenas um grão de trigo, vamos para a segunda. 2, depois disso o dobro, 4, o dobro, 8, 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Se a gente pensar nesses números como uma multiplicação, a gente fez, olha, 1 vezes 2, estou multiplicando por 2 aqui, depois 2 vezes 2 de novo, depois vezes 2 de novo e vezes 2 e assim sucessivamente. E quantas vezes eu terei que fazer essa multiplicação vezes 2? Eu terei que fazer 64 vezes, porque são 64 casas no tabuleiro de xadrez. Então eu posso fazer a seguinte conta: 2 elevado a 64. Observe o que eu acabei de escrever. Eu fiz um número com outro número em cima. Essa questão de ter um número que eu chamo de base, com um número aqui em cima que eu chamo de expoente, está me dizendo o seguinte: olha, em vez de eu escrever uma multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes, eu posso simplificar, simplesmente simplificar. Eu escrevo dessa maneira aqui, essa maneira muito mais fácil, que eu simplesmente olho um número e quantas vezes eu vou multiplicar esse número? 64 vezes. E é isso que aquele grande sábio desenvolveu. E isso, obviamente, é uma história, tá? Não é uma história verídica, mas eu queria que você compreendesse a noção de multiplicação. Para cálculos muito grandes, a gente desenvolve uma maneira de simplificá-los. Qualquer cálculo que for muito extenso na multiplicação, e essa multiplicação repetitiva, que é o mesmo número, multiplica, 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 a gente faz esse tipo de cálculo, que é uma potência, ok? Olha só, vou explicar para você de uma maneira diferenciada. Nós estamos vivendo em meio a uma crise global. Nós estamos com um vírus chamado coronavírus. Se você pensar o seguinte, apenas uma pessoa em Espera Feliz está contaminada. Uma pessoa. Essa pessoa passa, em média, para 2 outras pessoas. Tá? Depois que a gente calcula o tamanho total, é um pouquinho menos, é 1,2 na verdade. Mas eu vou arredondar para 2 pessoas para você entender como funciona o cálculo. Tá? Imagina que tenha uma pessoa em Espera Feliz apenas. E essa pessoa vai no Sacolão, ou no Jacaré, ou em outro mercado qualquer, e faz a sua compra, tá? Encontra com aquele monte de pessoas lá, tem a sua família dentro de casa, tem os amigos do trabalho, e essa pessoa resolve, obviamente, ficar mais reclusa, mas não para de trabalhar, continua indo ao mercado, vai menos à rua, encontra menos com pessoas, mas continua fazendo. E ela passa o vírus para mais 2 pessoas. Tá, ó, mais 2 pessoas aqui, ó. 2 pessoas contaminadas. Vamos seguir o ciclo agora. Se cada pessoa passa para mais 2, para mais 2, para mais 2, para mais 2, para mais 2. Vamos ver a quantidade de pessoas contaminadas, então. Tá, vamos supor que essa contaminação aconteça a cada semana, ou poderia ser por dia, poderia ser por semana. Tá? 1
contando aqui, ó, 1 mais 1, 2. Aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E aqui você já entendeu o que está acontecendo. Nós teremos 8 pessoas. A próxima, 16 pessoas. Depois disso, 32 pessoas. Poxa, em quanto tempo levaria para a esfera feliz todo estar contaminado? Você já pensou isso? Se essa contaminação por acaso for por dias, em dias, se em apenas 10 dias, 1.024 pessoas estarão contaminadas, ok? Em 12 dias, olha só, 12 dias, 4.096 pessoas estarão contaminadas. Em 12 dias apenas, se essa contaminação for por dia. Então isso é muito sério. Observe que essa taxa de crescimento, se você está assistindo o jornal, vendo essas coisas, eles falam em crescimento exponencial. E é justamente isso a matéria que nós estamos estudando. Nós estamos estudando expoentes, que é esse número aqui. É uma multiplicação, tá? Acentuada. Ela cresce muito, muito, muito mais rápido do que se fosse uma soma ou uma multiplicação simples. É um crescimento exponencial. Quando a gente desenha um gráfico disso para mostrar a quantidade, alguns gráficos crescem assim, ó. Alguns gráficos crescem assim, mostrando o crescimento. O crescimento exponencial, ele não é assim. Ele começa um pouco mais lento, aqui perto do zero nos primeiros, mas daí a pouco ele faz isso, a curva dele acentua e ele fica muito, muito mais alto. Tá? Então entenda o que está acontecendo e a seriedade disso que nós estamos vivendo, através dessa matéria que nós estamos passando hoje. Tá? Vamos continuar agora e eu vou continuar falando para vocês de potenciação. Tá? Se você está com o seu caderno aberto, eu gostaria que você anotasse essa parte, porque essa parte é muito importante. Se você quiser, você pode dar pausa agora, e quando você voltar, você estará com o seu lindo e maravilhoso caderno. Lápis e caneta na mão, também marca-texto, ok? Vamos lá, já contei para vocês a historinha, e eu quero mostrar agora a nomenclatura. O que é nomenclatura? Como que o nome da nossa potenciação, os termos dela, a gente consegue colocar nomes e dar nome a ele. Por exemplo, olha só, A elevado a B é igual a C. Então eu tenho o Azinho aqui embaixo, que eu vou chamar de base. Tá? É a minha base. Aqui em cima eu tenho o meu Bzinho. Ele é o meu expoente, para qual número A está elevado. A gente chama de expoente. Sabe o que é um expoente? É um sol que não se põe mais. Ele é um expoente. Olha só, e aqui eu tenho o meu resultado, que é a minha potência. Ok? Então eu tenho as partes aí da nossa potenciação. Ok? Ou da nossa exponenciação, também, que é o nome da matéria. Essa é a nomenclatura e é assim que a gente denomina. Perfeito? Vamos para alguns exemplos agora para você entender como isso funciona na prática. Você já entendeu que quando eu tenho uma base elevada a um expoente qualquer, exemplo, 2 elevado a 3, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que fazer o 2 multiplicado 3 vezes. Qual é o erro mais comum e que as pessoas mais cometem nessa matéria? É olhar para a potência e responder 6. Quando você faz a multiplicação entre a base e o expoente, se por acaso você fizer isso, você já errou. Nunca faça isso na vida. Não multiplique os dois. Não é assim que se faz potência. Eu preciso multiplicar. Quando for fazer potência, conta no dedo. Por exemplo, é o 2 elevado a 3. Então você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Nunca some, ok? O resultado não é 6. 2 vezes 2, 4. 4. Esse resultado aqui, vezes 2 de novo, dá 8. Então o resultado da minha potência, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2 de novo, 8. Então quer dizer que 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Mais um exemplo. 5 elevado à segunda potência. O que é isso? 5 elevado à segunda potência. Quer dizer que é o 5 multiplicado 2 vezes. 5 vezes 5
e o resultado será 25, ok? Então, o número do expoente indica quantas vezes eu devo multiplicar a base. Se por acaso você fizer 5 vezes 2 aqui e responder 10 e fizer isso na prova, eu vou rir, tá? Nunca faça isso, por favor, está sendo avisado. Esse cálculo feito dessa maneira é muito errado e eu vejo muita gente errando assim, tá? Nos últimos 15 anos dando aula para o 8º ano, todo ano tem gente que erra cálculo dessa maneira, multiplica a base e o expoente, e isso é muito triste, porque é muito avisado, ok? Olha só, eu acabei de fazer 2 exemplos para você. A potenciação, ela tem muitas regras, muitas mesmo, e essas regras se tornam cada vez mais complexas até chegar lá no ensino médio. Você vai ver que tem muitas regras que são fáceis e outras que são mais fáceis ainda. Tá? Brincadeira, não tem nada difícil, é uma matéria extremamente fácil, trata de multiplicação e divisão. Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, é só multiplicar, ok? Vamos voltar para a lousa e vamos continuar. Eu fiz para você cálculo de 2 potências. O que eu posso mostrar mais nessa potência? Tanto 5 quanto 2 são positivos, números positivos. E se por acaso eu tivesse número negativo na minha potência? Por exemplo, olha, menos 2 elevado à 4ª potência. O que vai acontecer aqui? O menos 2 irá multiplicar 4 vezes. Então, eu tenho que escrever menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. Multiplicação de 2 é a coisa mais fácil do mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Só que eu tenho que me lembrar que o 2 era negativo. Então, vamos ver os sinais? Deixa eu mudar de cor para você visualizar isso. Menos aqui com menos aqui dá mais. Mais com esse menos dá menos. Menos com menos dá mais. Então, o meu resultado é positivo. Vamos fazer outro? Menos 2 elevado à 3ª potência. Então, eu farei o menos 2 multiplicado 3 vezes. Vamos calcular então. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora os sinais. Menos aqui com menos, mais. Mais com menos, menos. O meu resultado agora é negativo, tá? Porque eu tenho 3 menos aqui, ó. Então, a quantidade de sinais indica se será mais ou menos. Mas como fazer isso de uma maneira rápida e que eu não precise ficar escrevendo esse monte de numerozinhos com um monte de sinais? Olha só, menos com menos, forma o quê? Você já sabe, mais. Menos, 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 forma o quê? Menos com menos, mais com menos, menos. 1, 2, 3, 4, forma o quê? A gente já viu aqui em cima, que quando são 4 vezes o resultado é positivo. Mais, então, mais, menos, mais, o próximo vai ser menos. Sempre alternando mais e menos. Então, a dica rápida aqui. Todas as vezes que eu tiver um número na base negativo e essa base for um número par, o meu resultado é mais. E todas as vezes que eu tiver um número na base e o meu expoente aqui em cima for ímpar, o resultado é menos. Então, base negativa. A gente olha o quê? Se o expoente é par ou ímpar. Se for par, deixa eu mudar de cor, e por favor anote isso, que isso é muito importante. Se o resultado aqui, se o expoente for par, é mais, e se o expoente for ímpar, é menos. Sempre assim. Vale para qualquer número, qualquer base que seja negativa. Ok? Base negativa com expoente par, resultado positivo. Base negativa com expoente ímpar, base negativa. Ok? Fechou essa parte? Vamos continuar? Mais um exemplo. Fraçãozinha aqui, ó. 1/3 elevado à 4ª potência. Vamos calcular isso aí? Uma fração elevada à 4ª potência? Eu posso pensar de maneira separada. Eu posso fazer 1 elevado à 4ª sobre 3 elevado à 4ª. Observe que aqui, ó, na minha fração tem parêntese. Se tem parêntese, o expoente, que é o 4, vale para os dois números. Então, eu calculo de maneira separada. Como é que eu faço 1 à 4ª? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 3 à 4ª? 3 vezes 3 vezes 3
vezes 3. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu tenho lá 1/3 elevado à quarta, o resultado final, 1 sobre 81. Eu quero que você observe que essa matéria trabalha com multiplicações e os resultados são números muito elevados. A gente tem que saber multiplicar, tá? Eu espero que você não tenha dúvida de tabuada ainda. Tem gente usando um lápis com tabuadinha lá e que ainda não decorou. Tem que saber tabuada. Durante a avaliação, a gente não pode usar calculadora por enquanto. Vocês ainda têm que saber fazer cálculos manualmente, ok? Quando chegar no 9º ano, que a gente estiver estudando juros, que tiverem cálculos decimais muito complexos, aí sim a gente vai poder usar a calculadora nos cálculos. Por enquanto ainda é tudo manual, tá? Eu preciso que vocês façam esses cálculos. Então, papai e mamãe aí que estiver me ouvindo, por favor, não deixe usar calculadoras durante os cálculos de potência, tá? Os cálculos são extensos, dão trabalho, mas eu quero que vocês façam isso manualmente. Vamos voltar para a lousa que eu quero te mostrar mais um exemplo. Vamos fazer menos 2/5 elevado à terceira potência. Vamos lá? Então vai ficar menos 2, menos 2/5 vezes menos 2/5 vezes menos 2/5. Uma dica rápida: a base é negativa? Sim, tá? A base é negativa. O expoente é par ou ímpar? O expoente é ímpar. Negativo com ímpar, menos. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 2/5 elevado à terceira potência, 8 sobre 125. Correto? E para terminar, apenas mais um exemplo de um número decimal, 0,2 elevado à quinta potência. Vai ficar assim, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 e vamos repetir isso por 5 vezes. Ok? Vamos calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 de novo, 8. Vezes 2 de novo, 16. 32. Só que eu estou fazendo multiplicação de decimal. Quantos números tem depois da vírgula? Vamos contar os números que estão após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha resposta, tem que ter 5 números após a vírgula. Como aqui em cima eu fiz a multiplicação e deu 32, 0,1, 2, 3, 4, 5. 5 números após a vírgula, ok? Então, a gente faz o cálculo normalmente e conta as casas após a vírgula e fica muito fácil de calcular um decimal. É só fazer a sua multiplicação, ok? Uma outra técnicazinha muito legal de se trabalhar com potências é quando a base é 10. Olha só, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 1000. Aqui você já entendeu o que aconteceu. Olha só a quantidade de zeros. Quando eu tenho expoente 1, eu tenho 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Então, se eu fizer 10 elevado à sétima potência, qual será o resultado? 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Ou seja, temos o número 10 milhões. 10 elevado à sétima, 10 milhões. A potência de 10 é a potência mais fácil. Daqui a pouco nós vamos estudar notação científica e vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com potência de 10. Ok? Então vamos voltar para lá que a matéria continua. Tá? Continua fácil. Olha só. Aqui a gente fez 10 elevado a 1 e o resultado é 10 mesmo. Se eu fizer menos 3/5 elevado a 1, o resultado é menos 3/5. Se eu fizer qualquer número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Isso não muda. Tá? Sempre que a potência for 1, sempre que o expoente for 1, o resultado vai ser a base. Isso continua. Agora eu tenho uma dica que é muito importante, é uma regra. Por favor, anote isso. Tá? Se você quiser grifar aí na sua apostila, isso vai estar na página 35. Aqui tem um quadrinho rosa na página 35. Aqui, nesse quadrinho rosa, aqui
Está mostrando, ó, n igual a 0. Aqui é quando o expoente é 0, tá? Vamos lá na lousa ver como que isso funciona. Todas as vezes que eu tiver um expoente 0, por exemplo, 10 elevado a 0, o resultado será 1. Não é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Isso é uma regra, tá? É uma propriedade. Se eu fizer o número 2.535.742 elevado a 0, o resultado é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, se você, por exemplo, tem uma expressão numérica, olha, 25 mais 3 vezes 7 menos 4 dividido por 25 elevado à segunda potência elevado a 0. Qual que é o resultado disso aqui? Olha só, observe que dentro das chaves tem o 0 como expoente. Então, ó, olha a chave aqui, tanto essa quanto essa. Tudo isso está elevado a 0. Já que todo número elevado a 0 é igual a 1, eu posso simplesmente fazer 25 mais 1, 26 como resposta. E acabou o meu cálculo. Tá? Eu não preciso fazer mais nada. Simplesmente dá 1 resultado. E isso é bem facinho de fazer, é só lembrar da regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Perfeito? Vamos continuar? Continuar essa linda e maravilhosa matéria. Vamos para a multiplicação de potência de mesma base. Olha só. 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado a 2. Deixa eu falar sobre isso com vocês. Vamos falar sobre figuras planas. Exemplo, eu vou desenhar aqui algo próximo a um quadrado, tá? E vou desenhar algo próximo a um cubo. Fiz 2 desenhos. Observe que esse lindo desenho de cima, o meu quadrado, ele tem 2 dimensões. Ó, ele tem lado e lado. Tá? 2 dimensões. Base vezes altura. L vezes L. Que a gente já sabe que é L elevado a 2. E o meu cubo tem 3 dimensões. Possui base, altura e possui a profundidade. Que é L vezes L vezes L. Que como é o L 3 vezes, L elevado a 3. Então, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação 2 vezes, ou seja, elevado a 2, igual a gente tem aqui no exemplo, ó, elevado a 2, eu posso chamar isso de 3 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque 2 vezes é o quadrado, é a base e a altura. E se por acaso eu tiver 3 elevado a 3, eu posso chamar isso de 3 ao cubo, porque o cubo possui 3 dimensões. Então, é só um detalhe, tá? Que a gente dá nome à potência 2 e à potência 3. Tá? Todas as vezes que o expoente for 2, você chama de quadrado, e quando a potência for 3, você chama de cubo. Tá? Então, vamos continuar aí. 3 elevado ao quadrado. Vamos multiplicar agora, multiplicar por 3 elevado a 3 ao cubo. Como que eu resolvo isso? Você faz a multiplicação. Olha só, 3 2 vezes, né? Ó, a primeira aqui fluiu para cá. Eu vou multiplicar, coloco vezes, por 3 ao cubo. Então, 3 3 vezes. Olha o que virou aqui o meu cálculo. Virou uma multiplicação de 3. Quantas vezes isso aconteceu? Isso aconteceu 5 vezes. Poderia escrever como 3 à quinta. Quer dizer, então, que a minha multiplicação ali em cima, ó, essa multiplicação aqui, o resultado dela eu poderia fazer como 3 à quinta. Após isso eu vou calcular, obviamente. Mas como que eu cheguei naquele 5 ali? Aquele 5 eu chego na soma de 2 mais 3. Olha a propriedade aqui da potenciação. Multiplicação de potências de mesma base. Ó, vou fazer o exemplo aqui para você, tá? Copie, por favor. A elevado a n, que multiplica a elevado a m. O que vai acontecer? Eu vou repetir a letra A, porque a letra A é minha base. E o que eu vou fazer com a letrinha m e com a letrinha n? Eu vou somar n mais m. Ok? Todas as vezes que tiver uma multiplicação que for mesma base, você vai somar os expoentes. Então, mais um exemplo. 5 elevado à sétima, que multiplica 5 elevado a menos 2. Olha lá o que está acontecendo. Ó. Como vai ser o resultado? 5 elevado a 7 mais menos 2. Como 2 é negativo, ele continua negativo. E quanto que é 7 menos 2? São 5. Então, dá 5 elevado a 5. Tá? A gente simplificou ali o expoente. Aí basta calcular.
Então, multiplicação a gente soma. Todas as vezes que for uma multiplicação, eu vou somar. Tá? E já que você já entendeu a multiplicação, você também vai entender a divisão. Olha só, 5 elevado à quinta dividido por 5 elevado ao cubo é igual a 5. Eu vou repetir a base. Agora que eu tenho aqui uma divisão, eu vou fazer uma conta de menos. 5 menos 3, ou seja, 5 ao quadrado. Ok? Então, quando for multiplicação, eu somo. Quando for divisão, eu vou subtrair. Deixa eu fazer de outra maneira para você entender. 5 elevado à quinta dividido por 5 ao cubo. Observe que em vez de escrever dessa maneira aqui de cima, eu escrevi como uma fração. Vou resolver em cima. 5 vai repetir 5 vezes. 3, 4, 5. Aqui embaixo, o 5 vai repetir 3 vezes. Como eu tenho itens em cima e embaixo iguais, eu posso cortar. Posso cortar os 3 de baixo com os 3 de cima. O que sobrou lá em cima? Quantos números 5 sobraram? 2 vezes. Então, 5 ao quadrado. Observe que a resposta é a mesma. Tá? Então, ali eu fiz uma simplificação. Deixa eu fazer isso com letra para você perceber que, porque vão ter exercícios assim, tá? Com letra. Então, A elevado à quinta vezes B elevado à sétima dividido por A elevado à quarta vezes B elevado à quinta. O que vai acontecer aqui com esse meu cálculo lindo ali? O que for A, eu simplifico com A. Olha só, eu vou fazer 5 aqui em cima menos 4 aqui embaixo. Quanto que é 5 menos 4? 5 menos 4 sobra 1. Então vai ficar A elevado a 1 aqui em cima. 7 menos 5. 7 menos 5 são 2. Então vai ficar B elevado a 2. E terminei o cálculo, ok? Não precisa fazer mais nada. Então eu utilizei a propriedade, tá, da multiplicação, ou nesse caso da divisão, para fazer uma simplificação. Simples assim, é só fazer uma continha de menos e nós terminamos, ok? Então nós vimos agora a propriedade da multiplicação e da divisão de potências de mesma base. Por favor, preste atenção nessa parte da matéria. Ela é muito comum em concursos. Com certeza eu vou cobrar no simulado e na prova, porque essa parte da matéria ela vai aparecer muito no ensino médio, quando a gente for estudar função, quando a gente for estudar produto notável. Então, essa parte da matéria é muito importante. Se você ainda tiver dúvida, manda para mim no privado aí, que eu preparo mais um material para você. Tá ok? Vamos continuar. Olha só. Existe mais uma propriedade chamada potência de potência. Potência. 5 elevado a 2 elevado a 3. O que vai acontecer ali? Observe que o meu 5 elevado a 2 agora é a base. Eu tenho que repetir esse 5 ao quadrado aqui. Esse 5 elevado a 2 quantas vezes? Tenho que repeti-la 3 vezes. Então eu vou escrever 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A gente acabou de aprender como é que faz multiplicação. Eu repito a base, ou repetir o 5 e vou somar 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Olha só o resultado. 5 à sexta. Como que eu faço para esse 2 e esse 3 virar 6? A gente simplesmente multiplica. Então, quando eu tiver potência de potência, eu multiplico os expoentes. Tá? Então, outro exemplo. 3 elevado a menos 2 elevado à quarta. O que vai acontecer aqui? Eu vou repetir a base, que é o 3, e eu vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. Então, ficou 3 elevado a menos 8. Simples assim, só fazer uma multiplicação. Ok? E olha só, olha o meu resultado. Ele ficou com resultado negativo. E agora? Como é que eu resolvo um expoente negativo? Tem jeito? Tem sim. Tá? E é muito, muito fácil. Todas as vezes que tiver um expoente negativo, deixa eu trocar de cor de novo. Por exemplo, 5 elevado a menos 2. Aqui existe uma regrinha, que é uma regrinha muito básica, que é a regrinha da inversão. Tá? Embaixo desse número 5 existe um número 1. Todo número existe um número 1 embaixo. Todos eles. Vocês já aprenderam isso lá no 6º e 7º ano. Tá? Todo número tem um 1.
E quando o meu expoente for negativo, eu preciso inverter essa fração. Em vez de escrever 5 sobre 1, eu escrevo 1 sobre 5. E esse 2 agora, ele não é mais negativo. Ele se tornou positivo. Expoente negativo, inverte. Outro exemplo. 2/3 elevado a menos 4. O que o expoente negativo faz? Inverte. Então, em vez de escrever 2/3, eu escrevo 3/2 e o 4 continua lá em cima. Ok? Expoente negativo inverte a fração. Tá? Como que eu calculo? 3 elevado à quarta. Multiplica-se o 3 4 vezes. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, aqui em cima, 81. E 2 elevado à quarta potência? Multiplica-se o 2 4 vezes. Tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui embaixo, 16 é o resultado final. Tá ok? É simples assim. Então, ó, mais um exemplo com número natural. 3 elevado a menos 5. Como que eu resolvo isso? O que acontece? Expoente negativo. Ficou bem tortinho ali. O que acontece com o expoente negativo? Inverte, mas o 3 está sozinho, eu vou inverter o quê? Eu vou colocar um 1 em cima dele, 1/3. Aí o 5, o que acontece com o 5? Continua lá, só que ele muda agora para positivo. Ok? É só isso que a gente tem que fazer. E como resultado, como você já aprendeu, 1 elevado a qualquer número é 1 mesmo, e 3 elevado à quinta é o 3 multiplicado 5 vezes. Tá? Ó, 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Então, aqui embaixo, 243. Como você já entendeu, todas as vezes que eu faço uma potência, o resultado é grande, tá? O cálculo é exorbitante, tá? Cresce exponencialmente, tá? Lembra bem dessa frase aí que a gente vai ver muito isso daqui para frente, tá ok? Pegue a sua apostila, por favor, para que você acompanhe comigo agora alguns exemplos. Esses exemplos estão na página 38, quadrinho rosa, exercícios resolvidos, tá? Ó, página 38 aqui no quadrinho rosa, ó, exercícios resolvidos. Vamos lá? Vamos resolver agora alguns exemplos. Questão número 1. 1/2 elevado a menos 4 dividido por 1/2 vezes 4 elevado a menos 1 elevado a 2 mais menos 1/6 elevado a 0. Olha o elevado a 0 aí. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Lembre-se disso. Vamos resolvê-lo agora. 1/2 elevado a menos 4. Olha só, eu posso inverter, eu posso calcular? Pode. Estaria certo? Estaria certo. Só que aqui eu tenho uma divisão linda ali, e ela está dividindo pelo mesmo 1/2. Olha aqui, olha, é o mesmo 1/2. Como eu faço divisão de potências de mesma base? Eu vou repetir a base, 1/2. Tá? O que eu faço com esse menos 4 aqui? Poxa, mas aqui não tem potência. Lógico que tem. Toda potência é elevado a 1. Quando não aparece nada, 1/2 elevado a 1 continua sendo 1/2. Então eu posso acrescentar o 1 ali. Tá? Quanto que dá menos 4 menos 1? Poxa, eu estou devendo R$4 para o Eduardo. Estou devendo R$1 para o Guilherme. E aí, quanto que eu estou devendo ao todo? Estou devendo R$5. Ok? Não vou pagar não, tá, gente? Não empolga não. Então, olha o que deu. 1/2 elevado a menos 5. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação lá em cima. Então, eu vou multiplicar pelo quê? 4 elevado a menos 1 elevado a 2. Potência de potência. Eu multiplico. Quanto que é menos 1 vezes 2? Menos 2. Então, vai ficar 4 elevado a menos 2. Mais todo número elevado a 0 é igual a 1. Fechou? Agora vamos resolver então. Olha só, 1/2 elevado a menos 5, o que acontece quando o expoente é negativo? O expoente é negativo inverte. Então vai ficar 2 sobre 1 elevado à quinta potência, vezes. O que acontece quando o expoente é negativo? O que está acontecendo ali? Inverte, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2, mais 1 no final.
Fechou? Vamos resolver. 2 elevado à quinta aqui, eu vou fazer a parte de cima apenas. Tá? 2 elevado à quinta multiplica 5 vezes o 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então aqui em cima, 32 sobre 1 dá 32 mesmo. Vezes 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 mais 1. Poxa, multiplicação de fração. Isso eu sei fazer. Ali 32 vezes 1 dá 32. Então eu vou copiar aqui do lado. Ó. 32 sobre 16. Aqui eu fiz a multiplicação. Ó. 32 vezes 1. Nós fizemos isso na última aula que tivemos. Havia atividades assim, tá? De multiplicação. Tudo isso mais 1 no final aqui. 32 dividido para 16 dá 2. 2 mais 1, resultado final, 3. Então, observe que nós fizemos aí algumas coisas lindas, tá? De propriedades, e essas nossas propriedades nos ajudaram a chegar no número 3. Observe que não existe nenhuma conta que seja difícil, todas elas são fáceis, a gente consegue fazer de cabeça, só que existem propriedades, e essas propriedades eu tenho que decorar e aprendê-las. Se você consegue decorar essas propriedades, o cálculo se torna a coisa mais simples do mundo. Perfeito? A letra B eu vou deixar para vocês fazerem junto com as atividades agora. Nós vamos fazer a página 39 e 40, número 1 a número 7. Tá? Fique tranquilo, você vai conseguir. Se tiver dúvida, você pode voltar aí no vídeo, tá? Para você resolver. Tá? Daqui a pouco eu mando o vídeo para vocês com as correções. Ó, beijão no coração, tá? Até a próxima!